Fala galera, Dizascope, começando mais um Dizascope Podcast, sempre com um convidado especial aqui pra gente conversar, pra gente ter essa mesa aqui de comunhão e você poder participar. E hoje, meu amigo Samuel, como é que você tá, meu amigo? E aí, meu amigo Douglas, como é que você tá? Muito feliz de estar aqui. Que e aí, alegria. pessoal, tudo bem? Let's go up, vamos pra cima. Jesus é bom. Eu olho pra qual câmera? Eu olho pra aquela, olho pra essa. Cara, você pode olhar pra qual você quiser, mas vai ser mais pra mim mesmo, cara. Olhar pra Mas você, se você né? cansar Então, de mim, você pode ficar olhando pra vamos aquela. que vamos pra cima que Jesus é bom, cara. Jesus tem coisas grandes pra fazer e com esse podcast aqui não vai ser diferente. Cara, que legal. Pra quem não sabe, eu já tinha gravado um podcast com meu amigo Samuel e deu problema na câmera. Tava em pecado, Tava, mas cara. eu me consertei com Depois- Jesus. depois você Eu nos pedi fala o que aconteceu, perdão, hein? me consertei com ele, tá tudo legal. Valorizei meu passe também aqui, tô cobrando mais caro pra vir aqui. É, Eu né? tive Esperou dar mais uma crescida no É. podcast também, pra Aí voltar. melhorou, né? Mas, mano, uma honra estar aqui, viu? Cara, Muito obrigado. bom. Obrigado mesmo. E, cara, assim, eu tô muito feliz do trabalho que você tá fazendo, né, na internet. Eu conheci você através da Fabiola, né? A gente conhecia a Fabiola na internet. E aí a gente conheceu você e fizemos nossa amizade e tal. E agora você tá se expondo lá e tal, né? Botando a cara muito lá. legal, cara, o trabalho Que que você legal. tem feito. O que é que você tem pensado, assim? Quando é que foi essa decisão? Cara, eu preciso começar a trabalhar também ali na internet, me expondo, né? Cara, para explicar melhor todo o contexto, eu preciso contar um pouco como começou o YouTube da Fabiola, né? Tá. Então é interessante que antes da Fabiola começar a gravar vídeos e aparecer, a Fabiola era muito mais na dela, nos bastidores, e eu já pregava, entendeu? Eu tinha uma cruzada no mesmo? interior do Ceará, a gente ajudava no sertão lá, a gente tinha uma cruzada. O pai dela tem uma igreja em Chorozinho, com a cidade do sertão. A gente ajudava ele nas congregações, eu era líder de jovens, a gente tinha cruzada, treinava pessoas. E até antes de conhecer a Fabiola, eu já trabalhava no sertão, fazendo cruzadas sociais. O que era? Tá. Eu chegava no local no sertão, com médico, psicólogo, advogado, trabalho infantil, ensinando... trabalho infantil não, botando as crianças para trabalhar. Trabalho com as trabalho crianças. com as crianças. Já... E aí dava cesta básica, levava médico, era um trabalho bem legal, né? E aí, quando eu casei com a Fabiola, assim que a gente casou, ela começou a se dedicar mais ao canal, começou a colocar um vídeo por semana. Então, solteira, ela já tinha o canal, assim. Mais ou menos. Aham. Porque assim, ela começou o canal, só que ela botava um vídeo a cada 6 meses. Ah, entendi. Então, 6 meses tinha vídeo, 3 meses tinha vídeo, depois não Tinha mais não nada? tinha mais nada, né? E aí, quando a gente casou, eu fiz um empréstimo, comprei uma câmera pra ela, disse assim, amor, vamos se dedicar agora. Ela começou a se dedicar e foi aí que ela começou a ter regularidade. Ok. Ela começou a não só ser uma pessoa que coloca conteúdo na internet, ela começou a ser uma pessoa que realmente era uma produtora de conteúdo, porque tem a diferença básica nesse aspecto, né? Muita gente pergunta, como é que eu lido com a pressão de ter que colocar nas redes sociais, tudo. Aí eu sempre respondo, né? Depende. Você quer ser aquela pessoa que coloca de vez em quando, então não tem pressão nenhuma. Nenhuma. Ou agora você quer se posicionar como produtor de conteúdo. Então, se você quiser ser um produtor de conteúdo, você tem que produzir conteúdo. Exato. Não é que existe uma pressão, é porque é o que você faz. Entendeu? É como se fosse uma profissão, né? Isso Você é fala, realmente eu uma não profissão. vou lá das 8 às 5 lá na minha Isso. profissão. Então, eu me propus a fazer isso aqui, né? Com certeza, a produção de conteúdo é do mesmo jeito. Tipo assim, se eu vou produzir, tem dia que eu não acordo bem, mas é o que eu faço, é o que põe comida na minha mesa. Então, quando a Fabiola começou a se propor ser essa produtora de conteúdo, ela começou um vídeo por semana. Só que nessa parada as coisas aconteceram. E no que aconteceu, e de verdade, a gente nem esperava que acontecesse, nem esperava que desse certo. E aí, quando começou a acontecer, eu precisei cuidar de toda essa parte. Então, eu precisei ir para os bastidores, muito mais por causa de uma necessidade, também por entender que se Deus estava abençoando a Fabiola e estava dando graça a ela, eu como marido eu precisava ajudá-lo, porque não importa se é a minha face ou a dela, nós somos um como casal. Exato. Porque assim, as pessoas falam muito em casamento e uma só carne, só que as pessoas elas tratam uma só carne como se fosse só sexo. E uma só carne não é só sexo. Uma só carne é para tudo na vida. Então, quando a Fabiola está pregando, eu estou pregando com ela junto. Uau. Quando a Fabiola está fazendo alguma coisa, sou eu que estou ali. Então, não é a Fabiola, sou eu e a Fabiola junto em tudo que ela está fazendo. Não importa se é minha imagem ou a imagem dela. Por quê? Porque nós somos uma só carne. Então, é uma só carne no projeto, uma só carne no dinheiro, uma só carne para tudo. Só que as pessoas, elas tratam uma só carne como um sexo e muitas vezes elas ficam competindo dentro do casamento. E é louco isso que você está falando, porque o sexo, ele vamos dizer assim, esse símbolo, essa
concretização de uma coisa que está acontecendo durante o dia inteiro. Com certeza. Então, a noite é como se fosse aquela celebração de uma coisa que está acontecendo no dia a dia. E aí é o que eu vejo. A galera vem com problemas nessa área sexual e, na verdade, não é na sexual o problema. O problema é no todo. No todo, com certeza. E aí essa cereja do bolo não acontece porque não tem bolo. Entendeu? Não tem. Mas é um concretizar realmente de uma mentalidade. E, cara, isso é muito legal porque eu vejo muito a galera, tipo assim, trabalhando essa questão, poxa, esposa, apoia o sonho do seu marido, ajuda ele, uma auxiliadora idônea, mas muitas vezes não acontece ao contrário, né? Com certeza. E tipo, do marido falar, qual que é o seu sonho? Qual que é um curso que você quer fazer? O que você quer se tornar em Deus? E eu dar esse apoio para que ela também se desenvolva, pensando que a gente é um, né? Porque eu acredito muito que o homem forte... porque, primeiro, a gente viveu na sociedade muito machista. Eu não estou falando disso para falar, machismo. Não. Uma sociedade que muitas vezes a mulher não teve apoio. E muitas vezes o homem que apoia a mulher era visto como um mandado, tipo assim, como não era o forte. Mas é o contrário. O cara que apoia a mulher é porque ele é forte. Por que ele é forte? Porque o sucesso da mulher não incomoda ele. Sim. Pelo contrário, o sucesso da mulher mostra quem ele é. Se eu pegar você e te levantar no meu ombro, quem é forte? É você. Exato. Com certeza. Entendeu? Não é quem está no ombro lá em cima aparecendo muitas vezes. Com certeza. Mas é quem está conseguindo dar um suporte ali para aquilo acontecer. Então, justamente, eu sempre acredito isso. Então, quando o homem não é forte, o que é que ele faz? Ele compete com a mulher dentro do casamento. Forte então, isso. a mulher ser forte, a mulher ter sucesso, de alguma maneira vai abalar o sucesso dele. Só que quando o homem é forte e ele é como Jesus, ele vê principalmente ele como cabeça da casa. É isso que tá. Muitas pessoas pensam que ser o cabeça da casa é o que manda, mas o cabeça da casa não é o que manda, é o que projeta. Então, o que é que Jesus faz com a gente? Ele nos tira do pecado, nos projeta com a vida plena nele. Então o homem, ele também deve ser como cabeça, a principal coisa que ele tem que fazer, ele tem que projetar os filhos, ele tem que projetar a esposa, ele tem que projetar todo mundo dele, se possível que ele suma. Você me indicou um livro que é O Formador de Heróis, né? Muito bom esse livro. Meu Deus. Então eu acredito que o papel do homem dentro de casa é formar os seus heróis, entendeu? Formar juntamente com a mulher, a criança, para que a criança possa ir além dele. Então, eu quero que o céu que eu estou tendo seja o chão que meu filho vai pisar. Uau. E da mesma maneira eu tenho que fazer isso com minha esposa. Quando ela tiver medo, eu sou o cara que tem que estar lá e dizer, não, vai dar certo. Quando ela achar que não é possível, eu sou o cara que tem que dar. Você vai lá, você vai conseguir. Então, quando aconteceu esse processo com a Fabíola, e começou a dar certo no YouTube, a Fabíola tinha medo de gente, a Fabíola nem pregava. É mesmo? Então, ela conseguia na câmera ali, mas com gente... É que na câmera ela cortava. Então, naquele projeto, eu comecei a ver tudo acontecendo. E vendo as oportunidades, Deus fazendo algo, eu não poderia simplesmente deixar ela sozinha. Então, eu vim para os bastidores, para quê? Para que eu pudesse ajudá-la a crescer, eu pudesse impulsionar ela. Então, muitas vezes, quando a gente ia ministrar, ela olhava assim para a igreja, ela dizia assim, meu Deus, eu não consigo pregar, eu não nasci para isso, eu não sei fazer isso. E eu olhava, segurava na mão dela e disse assim, você vai, porque Jesus está conosco, você consegue. Então, muitas vezes a Fabíola não saiu correndo porque eu estava lá. Então, esse processo de bastidores, ele nasceu justamente para que eu pudesse ajudar a Fabíola a ser aquela pessoa que Deus queria que ela fosse. Muito bom. Aquela pessoa que das feridas dela, ela traz poder para curar, como diz a música do Rodolfo Abrantes, aquela pessoa que fala do que é bem vida real, fala do que ela está passando para poder ajudar outras pessoas que também estão passando pela mesma coisa. Então eu precisava ser essa pessoa dos bastidores. E também organizar tudo. Quando eu falo que o Fabíola Melo hoje, ele não é só um ministério. A Fabíola Melo a Fabíola Melo, como é que eu posso dizer? Ele é muita coisa. Então, ele é um ministério, ele é o nosso negócio, é o que põe comida na mesa. Então, eu precisava fazer tudo isso e organizar. Hoje nós temos tudo isso organizado. Entendi. E aí, até hoje você faz isso, né? Até hoje você trabalha também nesses bastidores. Mas você decidiu, então, expor um pouco desse trabalho, né? Isso. Como é que foi tomar essa decisão, assim? Duas coisas. Por que você tomou essa decisão? Primeiro porque, tipo assim, eu antes não saía dos bastidores porque eu realmente não conseguia. De tempo mesmo, tá dizendo? De tempo e até de formar, porque, tipo assim, o processo para você formar algo é muito rápido. Até quando eu falo sobre você começar a empreender na internet, eu sempre digo, não espere que seja rápido, porque quem diz que é rápido e vai acontecer no dia tá mentindo. Então, o processo para formar esses bastidores foi um processo demorado. E tinha coisas que eu precisava estar como dono, como não só dono, como a pessoa que era o principal responsável. Então, não tem ninguém que cuida melhor das coisas da Fabíola do que eu. Então, durante muito tempo, a Fabíola só se preocupou com o que ela precisava fazer. Então, na hora de escrever um livro, ela não precisava negociar com
com a editora, eu negociava. Ela não precisava negociar com marcas que queriam fazer publicidade, eu negociava. Ela não precisava ver a agenda dela, eu fazia. Por quê? Para que ela fazia somente aquilo que ela era boa de fazer, gravar, pregar. Só que com o processo você vai criando isso, acho que você entende muito bem que se vocês conheceram o Douglas há tanto tempo como eu conheço, você vai ver que no começo o Douglas era uma coisa, hoje ele está muito melhor. Por quê? Porque ele foi construindo e organizando. O Samuel me ensinou, né? Todas as coisas aqui. Lá no YouTube Você me ajudou. No YouTube no começo foi legal. E eu uso muito isso, eu falo muito isso. É? Agora eu sou um garoto propaganda. Garoto propaganda. Porque, pra quem não sabe, o Douglas, antes de ter realmente o foco no canal, antes de botar uma mensagem, a gente teve uma conversa ali, uma espécie de mini mentoria de 4 horas. Já estava usando o Zoom antes de tudo isso, né? Tava ali conversando. E o Samuel me deu várias dicas assim preciosíssimas que eu pude aplicar no canal e que foi realmente uma virada de chave ali. E o seu canal hoje é muito bom, é referência. Eu tenho muito orgulho disso. E aí a gente foi construindo tudo aquilo. Quando a gente terminou de construir, meio que eu fiquei na minha zona de conforto. Entendi. O processo fica estabelecido. Isso. E aí ficou mais tranquilo, entendeu? Ficou mais tranquilo. A gente ficou um pouco na nossa zona de conforto. E aí ficou tudo legal. Só que um dia a Fabiola fez algo que meio que quebrou a nossa zona de conforto, né? Ela chegou para mim e disse assim, a gente também vende cursos na internet, ajuda outras pessoas, porque eu acredito muito nisso, a gente desenvolver pessoas para as pessoas elas possam estar preparadas para ir para o próximo passo. Só que um dia a Fabiola chegou para mim e disse assim, não é isso que eu quero, não quero mais, eu não me sinto bem, por mais que financeiramente seja bom, eu não quero mais. A parte dos cursos, você disse? A parte dos cursos online que a gente tinha. E eu pensei, não, vamos continuar, isso é coisa da sua cabeça. Não, eu não quero, eu só quero fazer aquilo que eu realmente amo de paixão e eu quero produzir conteúdo, eu quero pregar, mas eu não quero ser professor, eu não quero ensinar, então eu tô fora. Então ali acendeu a primeira zona de desconforto, né? Segunda coisa que aconteceu depois disso era porque muita gente chegava para mim dizendo assim, poxa, você tem que aparecer mais, você me dá dicas incríveis e você fica só nos bastidores, você tem que trazer essas dicas. E aí eu comecei a ver pessoas que eu tinha ajudado muito no começo, voando e eu continuando nos bastidores, sabe aquela coisa, não que seja ruim, mas você disse assim, mano, tá todo mundo andando e eu meio que... Tô estagnado. Tô estagnado aqui, eu tô só nos bastidores. O próprio Douglas, foi muito bom, por exemplo, quando a gente conversou sobre o canal, ver que... E você é um cara que dá muito orgulho, porque se a gente conversa com você, você pega tudo e realmente você vai aplicar. Então, naquela nossa conversa, você aplicou tudo direitinho. É verdade. E nunca mais, mano, interessante, depois que a gente teve aquela conversa, nunca mais faltou vídeo no Discoscope. É verdade. Eu observei isso, tipo assim, eu me lembro que você falou, tipo assim, não, então tem que postar vídeo toda semana, assunto tal. Então nunca mais faltou vídeo. Então ele pegou e... tanto que hoje nós estamos com 5 vídeos por semana. 5 vídeos. Na época eu falhava e tal, e falei, não, então beleza, 1 por semana, não vamos falhar. E isso já fazem 5, 6 anos. Né? E aí eu via você caminhando, melhorando, cara, que legal. E de pessoas que muitas vezes as pessoas nem imaginam. Como o Jacinto Manto, que a gente ajudou no começo, o próprio Luca Martini, o Pablo Massal. Então, vendo pessoas que no digital a gente ajudou indo bem, e teve uma hora que me deu um senso de estar parada. E teve um dia que a gente estava no Clubhouse e me botaram na fogueira no Clubhouse, botaram para eu responder umas questões lá, né? E era só um papo só de empreendedores. E os caras me perguntaram, era uma pergunta sobre produção de conteúdo, e os caras me fizeram uma pergunta, botaram para responder, eu respondi. Aí ficou todo mundo meio que tirando onda da pergunta, tipo assim, da resposta, dizendo que estava errado, que não era isso, né? Aí no dia o Massal entrou tava lá, ele disse assim, vocês precisam conhecer mais, porque vocês estudam, se eu dissesse essa resposta, vocês estudam e ia seguir o que eu estava te falando, mas quem me ensinou foi o Samuel. No dia que eu gravei com a Fabiola, eu ganhei 10 mil seguidores e foi naquele dia que eu me desprendi para entrar no digital. O Samuel que me ajudou. E naquele momento, aquilo que mexeu, eu fiquei assim, mano, eu poderia... Mas foi uma confirmação, Foi uma confirmação, né? Tipo assim, eu poderia estar ajudando mais pessoas com isso, porque eu realmente acredito que o digital é a melhor oportunidade para o que você quiser fazer. Não importa o que você queira. O digital e as redes sociais, ele vai acelerar o caminho. Samuel, eu quero ser um pregador. Mano, se você quer ser um pregador, você quer falar para as pessoas ouvir. Então a internet te faz ser muito mais ouvido. Cara, eu quero ser um empresário. Mano, um empresário que não está nas redes sociais hoje tá
tá fora. Eu quero ser isso. Não importa, cara. O que você quiser fazer hoje, as redes sociais te dá essa oportunidade. Então, quando juntou tudo isso, aí juntou o último fator. A gente está se preparando para voltar para o Nordeste, para começar algo lá. Depois eu quero que você fale mais sobre isso aí. Está nos enviando. E eu comecei a pensar o seguinte, mano, tem um cara que quer ir comigo. Eu não quero que esse cara chegue lá, veja que eu estou numa vida boa, entre aspas, e esse cara esteja ralando, sofrendo. O que eu posso fazer para ajudar esse cara? Então eu acredito muito no empreendedorismo para mudar a vida das pessoas, numa mudança de mentalidade, de acreditar que quando a gente fala assim, vamos sair das 4 paredes. As pessoas pensam que sair das 4 paredes é só falar de missões, né? Chegar, aceita Jesus. Não, eu acredito que sair das 4 paredes é você dar dignidade para as pessoas. É você influenciar com aquilo que você tem em Jesus, por exemplo. Por que não? Um médico não pode ser um médico para a glória de Deus e lá ele começar uma célula, uma igreja local e o negócio explodir? Por que não um arquiteto fazer isso, ser realmente enviado? E não nós temos essa igreja atrativa que o cara vai lá, vê e vai embora, e ele ter senso de propósito, e ele não precisar ser um pastor para fazer isso, entendeu? Então eu sempre tive esse pensamento. Então, a partir daí eu comecei a pensar, mano, como é que eu vou ajudar esse cara que vai comigo? Tá. Então, juntou outro ponto. As pessoas que estão comigo hoje são as pessoas que vão embora comigo. Ok. Você está entendendo? Que vão começar. Então, essas pessoas, elas já têm um bom salário trabalhando comigo nesse lançamento. Então, eu ter saído também teve a ver uma questão de propósito, de poder ajudar outras pessoas a desenvolverem e poderem se dedicar àquilo que a gente acredita. E que legal. E como é que tá sendo assim, né? Faz quanto tempo que você entrou nessa nova fase? Assim? 5 meses. 5 meses? 5 meses. E como é que tá sendo esses 5 meses aí? Como é que tá sendo a resposta da galera? Cara, no começo o pessoal chocou muito. Que o pessoal chocou? Eu pensava que você era o marido da Fabíola, mas tipo assim, eu continuo sendo. Assim. Eu achava que você era o marido. Só que as pessoas não sabiam, tipo assim, que o Fabíola Melo era, além do ministério, ele tinha muita coisa envolvida. Como assim? Nós já quebramos várias vezes, nós produzimos conteúdo, nós estamos... Então as pessoas, elas chocaram meio um pouco. Só que agora não, tá naquela fase, as pessoas começaram a ver, mano, é isso que eu quero. Tá sendo muito legal, a gente já tem vários alunos dentro desse processo, pessoas que estão aprendendo com propósito. Geralmente eu realmente sou em não só dar uma outra perspectiva, porque para pensar, o cara que está lá numa cidadezinha do interior, ele pode começar a produzir conteúdo e mudar a vida dele. Animal. Então isso é muito bom, e não só isso, eu acredito muito que a gente precisa levantar uma geração de empreendedores do reino que empreendem com propósito. Então, nesse processo de mudança radical, eu achei que ia levar até mais tempo, mas tá bem legal, as pessoas estão entendendo, as pessoas estão vindo junto e estão entendendo que realmente a rede social pode ser um processo para mudar de vida que elas nunca imaginaram. E como é que é na sua cabeça essa parada dos números, né? Porque assim, você trabalha com um canal, com um Instagram que está entre os maiores do Brasil nesse segmento cristão. Entendeu? E que pioneirou, né? Começou antes, né? A Fabíola é uma vovó, né? Uma vovó na internet. A Fabíola foi a primeira a primeira pessoa que realmente apareceu do digital. Em qual sentido? Assim, quando a gente começou lá, tinha um Lucinho, só que o Lucinho já era um pastor conhecido. No analógico, vamos dizer assim, analógico, né? Pelo analógico, eu escolhi esperar. A Fabíola não, a Fabíola, ela realmente começou no digital, não foi tipo assim uma mensagem famosa, não foi porque ela era uma pregadora, não, foi uma pessoa que postou vídeo e começou a crescer no digital. Isso é muito legal, cara. Então assim, pioneirou. Então assim, você lida com aqueles números, né, de milhões de visualização e tal, e posta um vídeo, você já tem as métricas, e aí você começar, né, e de repente tem 100, né, tem 200 e tal. Como é que é pra você trabalhar esses números assim? Porque eu percebo... muita gente tem algo grande, muita dificuldade de começar algo novo, porque começar do zero algo novo é difícil. Assim, eu acredito muito, Douglas, primeiro, que tipo assim, a Fabíola me ensinou muito isso, porque se eu falar, você sabe disso, o infoproduto é muito rentável financeiramente, entendeu? Então a Fabíola chegar para mim e dizer assim, cara, eu não quero mais, quero ficar na minha, isso mostrou que primeiro a gente realmente não trabalha por causa de dinheiro. Sim. É a primeira coisa. Segunda coisa, legal. Quando você tem um propósito que é muito mais que dinheiro, muito mais do que número, isso ajuda muito. Porque você olha e diz assim, cara, eu sei porque eu estou fazendo isso. Eu sei porque eu estou começando. E a outra coisa que ajuda muito, porque realmente a gente começou do zero. E a gente começou sem ajuda, a gente começou sem ninguém. Então uma das coisas que eu falo muito, até para quem está vindo para a escola com a gente, para quem está vindo aprender, dizer assim, cara, tenha calma e persista.
não espere que seja rápido, porque quem é rápido é 1% das pessoas. É um ou outro que viraliza um vídeo. Viraliza um vídeo. E existem 2 caminhos. Eu sempre falo isso, existem 2 caminhos. Você pode viralizar e sumir daqui a 2 anos, como acontece com muita gente. Você vai lembrar de muita gente que surgiu nesses 7, 8 anos e que hoje você, cara, cadê o fulano? Sim. O fulano? Alguns se desviam, outros somem, entendeu? Só que então você pode escolher um caminho de você ir crescendo, trabalhando duro, mas que você constrói a base para algo duradouro. Sim. Entendeu? Então o duradouro é mais difícil. Então eu falo muito isso. Olha, a gente está há 8 anos produzindo conteúdo na internet. Então não olhe para mim e não ache que você vai conseguir os números da Fabiola, o que a gente faz da noite para o dia. Nós já estamos há 8 anos. Só que nós estamos há 8 anos na internet, estamos há 8 anos crescendo conteúdo, crescendo o engajamento, crescendo curtida, crescendo seguidores. Então você não vai ver a Fabiola ser aquela pessoa que tem, tipo assim, tá com 1.700.000 e daqui a 3 meses está com 2,5 milhões. Não, nosso crescimento é gradativo. Nós estamos sempre crescendo. Nesse processo eu já vi muita gente dar o boom e passar e depois estagnar, a gente chega, passa novamente. Então eu sempre tento mostrar isso para ele. Cara, é tempo e trabalho. Sim. Você precisa ter tempo e trabalho. Então essa mensagem meio que funciona comigo. Porque eu tô mostrando para ele, cara, eu saí da minha zona de conforto. Eu tô começando do zero. Eu não precisava ter começado do zero. Tava bom demais. Então, só que eu tenho um propósito para estar aqui. Eu tenho a minha equipe que hoje depende de mim. Eu tenho sonhos de pessoas que dependem de mim. Eu sempre me propus ser esse cara que é um incentivador de sonhos, entendeu? Entendi. Então a força da minha mensagem é que ela me faz ter mais garra ainda para continuar. Se eu dizer para você que às vezes não olha assim, poxa, cara, se eu botasse uma foto de casal era muito melhor. Essa tentação na E internet. aí você coloca um negócio, mas eu sei que tudo isso é um processo. Tudo na vida tem um processo. Então, tem esse processo de mudança, eu passar pelos processos, no final, lá na frente, a gente vence. Quem vem trabalhar comigo, Douglas, eu sempre falo isso. Por exemplo, o Thiago, que é um anjinho, trabalha comigo, eu sempre disse a ele, quando eu conversei com ele, eu disse a ele, cara, eu quero algo no longo prazo. Não espere que a gente vai vir para cá e até o final do ano a gente esteja aí nos maiores fazendo. Não, eu quero um negócio no longo prazo. Mas se você vier, eu tenho certeza que no longo prazo vai ser muito bom. Cara, engraçado que é a mesma história do Jesuscope. A gente, por exemplo, nunca a gente viralizou um vídeo. Então, nunca. Nenhum. A gente tem 10 anos de Jesuscope. Nunca, tipo assim, esse vídeo em uma semana deu 1 milhão. Nunca. Tipo, eu tenho um vídeo lá no canal que passou de 1 milhão, um vídeo meu, né? Tem uns outros lá, pregações de conferência do Rodolfo, dos caras que até tem mais. Mas um vídeo lá nosso passou de 1 milhão. Então, assim, é o que você falou, realmente é um trabalho familiar. E é um relacionamento com a galera, né? E aí um fala pro amigo e o amigo começa a assistir também e tal. Isso é muito legal, porque é essa formação de uma família, né? Comunidade, uma família. Entendeu? Se você vai ter filhos, é um. Aí depois, daqui a pouquinho, passa uns anos sem outro. Aquela coisa processual de cuidar, de crescer. Com certeza. Isso é muito bacana, cara. E vocês fazem muito bem isso, verdade. Então é bem gradual mesmo o crescimento. E estamos muito felizes, assim, porque realmente você consegue construir algo sólido e dá tempo de construir também uma coisa que a galera não percebe, a equipe, né? Com certeza. A equipe junto leva tempo pra gente desenvolver, né? Agora, eu queria te perguntar, você se envolveu mais agora, né? Provavelmente já era, mas agora eu estou sabendo mais com a igreja local, né? Eu sei que você mudou para São José, para Taubaté. Isso. E você está ali na Poema e agora você assumiu até um culto, né? Um dos cultos que você está liderando lá. Como é que tem sido o seu trabalho com a igreja local? Cara, eu sei que você ama muito a igreja, né? A gente tinha um processo muito forte de igreja local, eu era pastor já no Ceará. E quando eu vim para São Paulo... Você chegou a pastorear uma igreja lá ou não, auxiliava? Auxiliava. Só que aí é aquela coisa, auxiliava daquele jeito, né? O meu sogro era o pastor, então a gente meio que ajudava... Estava bem à frente ali. Em muita coisa. Eu era também pastor dos jovens, né? Eu costumo dizer, os jovens é uma igreja dentro da igreja. e é muito desafiante, porque tipo assim, você tem que manter a visão local, mas também tem que plantar a tua visão. Sim. Então a gente pastoreava os jovens, ajudava nas congregações e tinha a questão do projeto que a gente tinha no Sertão, que era o Expandir no Reino, que era um projeto de treinamento que a gente também fazia no Sertão. Na época era da igreja, mas a gente colocava na igreja para honrar a igreja, honrar tudo isso, entendeu? E aí a gente fazia muita coisa. Quando a gente foi embora para São Paulo, que foi uma estação nova que Deus falou, não, agora eu quero que você se dedique a empreender a tudo aquilo que eu estou lidando. Então foi uma estação que a gente ficou... empreendendo, me dedicando à minha família. E aí eu ia para a igreja, mas
não fazia nada. Sim. Foi quando eu me mudei para Taubaté. Quando eu me mudei para Taubaté, o nosso pastor nos deixou um ano e pouquinho só assistindo o culto. O Leandro? Um ano, Eu fiquei um ano só assistindo o culto e nesse período Deus estava nos preparando. E foi aí que a gente achou que a gente ia para um processo de implantação de igreja. Eu achava até que eu já era para ter ido, né? Mas Deus sabe de tudo. E foi quando a gente achou que ia embora e não deu certo de ir embora, a gente começou esse culto às quartas-feiras. E está sendo bem legal. A gente está se envolvendo com outras coisas também na nossa igreja, ajudando meu pastor que está nos Estados Unidos. E nesse processo tem sido bem legal. Eu acredito que até o final do ano eu ainda vou embora. Mas Jesus está no controle de culto. E quando você diz embora, seria ir para onde? Cara, pro Nordeste. Pro Nordeste. Queima no seu coração, Nordeste. Cara, o Nordeste queima no meu coração. Não quero dizer que, tipo assim, não pode mudar. Jesus faz tudo. Mas tem o Nordeste, uma cidade que há muito tempo queima no meu coração, né? E aí eu achava que eu ia embora pra lá. Qual é essa cidade? Era Maceió. Uau. Eu amo Maceió também. Eu também amo. É bom que você prega na igreja. Beleza. E aí, quando eu fui pra lá, eu achava que eu já ia me mudar, tipo assim... Deus, ele veio falando com a gente há um certo tempo. No ano passado, na pandemia, Deus nos deu a igreja completa, assim. Eu tenho, tipo assim... Você diz o projeto? O projeto todo, por exemplo, eu sei qual a visão, a missão, o que eu quero, a experiência que eu quero gerar, como eu quero estar daqui a 10 anos, a cultura de igreja. E não só sei isso, como eu também já fiz, tipo assim... Deus deu muita coisa, eu já fiz... praticamente tudo que eu precisava, assim, nos primeiros dias, as primeiras mensagens. É mesmo, tem as primeiras pregações. As primeiras pregações, o que eu quero fazer. Deus foi me dando muita coisa. E então, nesse processo que Deus foi nos dando, tipo assim, porque eu acredito que é Deus, porque eu não acredito que do nada você está lendo um livro de liderança e você vê uma igreja. Você está lendo um livro de casamento e você vê uma igreja. Você está lendo um livro de negócio, de empreendedorismo e você vê uma igreja. Uma igreja. Entendeu? Então, você olha para uma empresa e fala... Nossa, isso aqui é aplicado numa igreja. Isso aqui é aplicado na igreja, é tudo, tipo assim, tudo aconteceu, mano. Tudo que eu fazia, eu vi igreja. Tipo, não, tem alguma coisa aqui. Não pode ser o diabo, né? Não pode colocando ser o diabo, uma igreja no seu coração. No meu coração. Então, eu, por exemplo, eu li um livro, só até você me indicou esse livro também. Tô sendo seu coach de leitura, hein, cara? Meu coach de leitura, você me indica bons livros. Que é Empresas Feitas para Durar. Ah, sim, sim. Foi quando isso... o nome em inglês é muito bom, cara. Good to Great. Isso. De bom a excelente. E aí, no ano passado, fevereiro do ano passado, quando eu fui ler esse livro que você me indicou, acho que até você lembra, a gente veio para uma conferência de mulheres aqui, um culto de mulheres, aí você me indicou esse livro, eu cheguei em casa, comprei e li. E foi a partir quando eu comecei a ler... Você até mandou umas perguntas, né? Pra gente discutir. Foi muito bom. E foi a partir quando eu comecei a ler esse livro que veio uma igreja, velho. Eu fui ler um livro sobre empresas, porque eu estava empreendendo, e tudo que eu li aqui, eu não conseguia ver uma empresa, eu só conseguia ver uma igreja. Eu olhava assim, mano, eu acho que eu tô doido. Aí eu peguei outro livro para ler, que não tinha nada a ver com a igreja. Que era um livro, esse livro que era sobre liderança, eu fui ler um livro sobre outra coisa totalmente aleatória. Eu só vi a igreja. Então eu disse assim, mano, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então eu comecei a anotar todas as ideias que eu tinha. E nesse negócio de começar a anotar todas as ideias que eu tinha, de repente as mensagens que eu estava assistindo era tudo sobre igreja. As conversas que eu estava tendo era tudo sobre igreja. Então eu comecei a ver assim, cara, eu acho que Jesus está me preparando para me enviar. Não sei como é que vai ser, como é que vai funcionar. Eu tenho uma cidade que está no meu coração, mas eu acredito que Jesus está me preparando para me enviar. E nesse processo eu queimei muito o coração, me dediquei, escrevi muita coisa. A missão, visão, o que eu espero, onde eu quero chegar. Então... eu sei que a prática que define muita coisa, mas a teoria já está toda na cabeça. Toda montada. Toda montada. E eu me lembro até que a gente se encontrou também na conferência, que você até me deu uma palavra que foi muito bom, que teve um dia que a Fabíola, antes de eu começar a produzir conteúdo, que a Fabíola disse assim, amor, você tem que produzir mais conteúdo, você tem que falar sobre o empreendedorismo, fazer seus devocionais. Eu até falei assim, para que, amor? Eu não tenho uma igreja. Eu não tenho para quem pregar. Deus me deu várias mensagens esses dias. Eu lembro que você estava assim, triste, mas assim, desanimado pelo fato de você estar recebendo mensagens, pregações tipo assim, preparadas ali. Fala, cara, mas eu não estou compartilhando isso com ninguém. Né? Eu não estou compartilhando. É tipo assim, você recebe uma pregação e você queima muito essa pregação, você prega para você em casa e depois você, tipo assim, mano, não tem local nenhum para pregar essa mensagem. E nem minha esposa tá querendo me ouvir, porque eu vou falar pra ela, ela já cansou. Todo dia eu tô escutando as mensagens. Aleluia, amor. Aleluia. E aí foi quando eu te encontrei, até na conferência, na Bíblica da Paz, que chegou pra mim e deu uma palavra. Né?
Aí você falou assim, mano, Deus tem me mostrado que você tem recebido muita coisa dele, você tem que perguntar para quem falar. Então não se preocupa que vai ter um momento oportuno. Naquele dia ali Deus falou comigo. Glória a Deus. Foi muito precioso. Além disso, eu sou seu profeta. Isso. Aqui, tá? Voltou agora. É o Douglas que está em pecado agora, sou eu não. Pode voltar. Então, além disso, ainda sou seu profeta também. Muito bom. Meu código de leitura e meu profeta. E aí Deus começou a falar comigo. Sim. E esse ano Deus tem trabalhado muito na minha vida. Porque que assim, louco. A gente é meio que como Jacó, né? Momentos de alta, momentos de baixo. E mais ou menos em março desse ano eu tive um momento de muita baixa, assim, espiritual. Não que eu queira me desviar, mas sabe quando você começa a sentir que você não está tão crente e tudo. E aí Deus queimando a igreja no meu coração e eu disse assim, mano, eu não acho que é errado esse negócio aqui que Deus está dando aqui para mim, porque eu já orei mais, eu já busquei mais a Deus. E a própria Fabíola chegou para mim e disse assim, amor, tá acontecendo alguma coisa, você já foi mais crente. A mulher, meu Deus. A mulher disse isso para você. E eu me lembro que a Fabíola falou assim, amor, eu amo que você seja um pregador, eu amo que você seja um homem de negócio, eu amo que a gente é sócio, que a nossa sociedade dá certo. Mas eu não casei com um empresário. Eu casei com um homem de Deus. Então você já orou mais em casa, você já... Então nesse processo eu fiquei assim, mano, eu acho que na igreja mesmo não, porque eu não estou bem. E aí Deus queimando a igreja, eu fui orar, Deus, o que está acontecendo? E nesse dia Deus falou muito forte para mim a seguinte coisa, Samuel, eu não mudo quando você não está bem. Então naquele momento eu vi assim, cara, realmente não é pelo meu sentimento, é por uma palavra que eu tenho de Deus. E que se eu for começar algo, vai ter momentos que o meu sentimento vai estar em baixa. Acredito que você já deve ter passado por isso. Sim. Algumas vezes, mas a gente não toma decisões baseadas no sentimento. Mas quando eu recebi essa palavra, eu pensei, agora, nós vamos lá. Comprei as passagens, fui para a cidade. Olhei a cidade e comecei a procurar casa. Eu passei 15 dias procurando casa. Mano, não achava nada. Nada. Não achei casa. Por moral, eu disse, mano, o que está acontecendo? E eu fui, Deus... Você disse que me amava quando eu não estava bem, que estava acreditando, e porque as coisas não acontecem. E aí foi que aí eu recebi a segunda mensagem de Deus, que esse ano que tem me projetado, é que eu ainda estou meio que mastigando, entendendo, que Deus falou assim para mim, Samuel, assim como eu não mudo se você não está bem, eu também não mudo quando as suas expectativas não são atingidas. Então, isso que é terrível do nosso Deus. Isso, Ele não se dobra aos nossos planos. Não é porque a sua expectativa não foi atingida, não é porque não aconteceu o que você estava esperando, que eu deixei de estar no controle, deixei de ser Deus e deixei de ter os meus planos, promessa para você. Então eu tô naquela fase que eu tô não com a expectativa frustrada, mas eu tô entendendo que tipo assim, não é no meu tempo, não é do meu jeito, mas é do jeito que Deus quiser. Se você vai pro Nordeste, cara, eu tô pretendendo ainda. Continuo procurando casa, continuo vendo, mas se Deus quiser mudar, Ele que é soberano, porque não são sobre as minhas expectativas. Sim. É sobre Ele. Então eu tenho aprendido sobre isso. E é legal que você falando, me lembrou muito assim da história de Davi, né? De realmente o profeta ir na casa dele e o ungir como rei. Então isso assim, você imagina o tamanho da expectativa que se criou na cabeça, no coração do menino. O maior profeta, né, o profeta da nação, aparece na sua casa, derrama óleo na sua cabeça e fala, esse é o futuro. Fala o nome do profeta? Hã? Fala o nome do profeta aí. Samuel, pô. Olha aí. O nome desse, forte. Entendi. Tá muito forte, né? E aí, você imagina, você sair dali e falar, cara, sou o futuro rei. Isso acontecer depois de 14 anos, né? É o que os estudiosos dizem, 14 anos. Então, E fugir também, né, do rei atual. Cara... Ficar dentro da caverna. Tipo assim, você fica imaginando assim, ó. O rei atual, né? Te chama para ir pro palácio. Aí você fala, chegou a hora. Uhul! Já tô no caminho. Olha Deus já movendo, abrindo as portas para isso, entendeu? E aí você começa a trabalhar dentro do palácio. Fala, cara, é o natural, ele vai me ver, ele vai gostar de mim. Vai me adotar ali meio como filho, daqui a pouco eu vou me tornar o rei. Eu já entendi o que Deus vai fazer. Do nada o rei quer te matar. Você fala, Deus...
E aquele cara porta aberta, que porta fechada, porta aberta, porta fechada. Então, só que tudo era uma preparação. E talvez foi isso que eu quis te dizer naquele dia, né? Com certeza. Cara, você está sendo lapidado e preparado, né, para algo, né? Deus não desperdiça nada, né? E é muito louco, porque hoje eu vou preparar a pregação, eu estou preparando uma pregação e eu uso uma parada que eu aprendi há 3, 4 anos atrás e que eu nunca usei, vamos dizer assim. Serviu para mim. Sabe? Aí eu lembro uma ilustração que eu pensei há um tempão atrás, mas que nunca tinha encaixado em uma pregação aquilo. Então, é louco que tá aí, né? Tá aí dentro de você esse estoque, né? Daquilo que você está acumulando no Senhor, de óleo, de visão, de mensagem, né? E é o que eu falei para você. Muitas vezes a gente sabe o que de Deus, né? O que é para fazer? Já sei. Onde? Já sei. Quando? O quando é que... E aí, eu gosto muito do meu pai falar do filho pródigo, né? A herança era dele. Ele pegou a herança dele. Só que antes do tempo. E tudo que eu pego antes do tempo é maldição na minha vida. Com certeza. É destruição. A coisa certa no tempo errado vira a coisa errada, né? Exato, exato. Então, se sujeitar ao tempo de Deus é algo... maravilhoso e terrível, né? Ao mesmo tempo que... Exato. É maravilhoso e terrível. Tá entendendo o tempo de Deus, eu tenho certeza que Deus tem um melhor tempo. E se Ele quiser... E a gente aprende muito a depender um pouco mais de Deus. Tipo assim, em que sentido? Deus, você que faz. Se quiser mudar a cidade, muda. Se quiser mudar o tempo, muda. Se quiser que eu fique só aqui, eu fico também. Você tem, nesses processos a gente aprende seja feita a tua vontade. Isso, tipo assim, a ser somente Deus tudo que a gente precisa. Então, se é somente dele que tudo que a gente precisa, o como é com ele que vai fazer. Uma vez, eu não sei se foi você, cara. Será que foi você? Uma vez me fez uma pergunta muito boa, que ninguém nunca tinha feito essa pergunta pra mim. Né? Por que o Desascope deu certo? Né? E eu lembro que a resposta que veio no meu coração, eu acredito que era Deus, porque não precisava dar certo. Com certeza. Entendeu? Por que deu certo? Porque não precisava dar certo. Eu não precisava que desse certo. Por quê? Porque, cara, eu tenho pai. Entendeu? Eu tenho família. Eu tenho Deus, sou salvo. Vou viver eternamente com Ele. Entendeu? Então, dando certo ou não dando certo, cara, você está pleno em Deus. E aí... é diferente o processo, né? De quando alguém lidera algo falando assim, cara, isso aqui tem que dar certo. Isso aqui tem que dar certo. Porque se não der certo, cara, já era a minha vida. Não, cara, já era. Começou errado. É um ídolo aquilo. E eu acho que, tipo assim, é um dos grandes problemas de muita gente do ministério que quer servir a Jesus. É porque o que ele faz se torna mais importante que o próprio Deus. Sim. Entendeu? Exato. Então, tipo assim, a minha vontade de plantar uma igreja não pode ser maior do que o meu amor a Deus. Muito porque bom. Senão a implantação da igreja vira o meu Deus. O meu ministério ele não pode ser maior do que o meu amor a Deus. Porque senão o meu ministério vira o meu Deus. Então eu vejo muitas as pessoas, meu ministério, e eu preciso, ninguém vai derrubar meu ministério. Mas peraí, você não foi feito para ter um ministério, você foi feito para adorar a Deus. Sim. E se adorar a Deus acontecer no momento que você tem um ministério, amém, mas Deus pode tirar o ministério e continuar tudo. Naquele Fire que tu foi, tu lembra? Até que tu foi um ano depois, acho que foi 2019. Fire Refine. Fire Refine, que é uma conferência Saudade, da nossa igreja. E aí a gente tava com o Danduque na mesa, e assim, é inegável que na nossa igreja, Deus levantou muitas pessoas. Muitas pessoas passaram por lá, muitas pessoas foram ajudadas. Quando o Douglas foi fazer o processo de implantação aqui da igreja, sim, nosso pastor ajudou muito. O Brisa veio pra cá. Treinou toda a galera do louvor. Até o Brisa tá aqui, gente. O Brisa tá aqui. Tá aqui na sala. Vocês estão sentindo, né? Isso. Uma brisa suave. O poder tá aqui. E aí, então, queira ou não queira, foi algo que também foi fluiu muito, da muito nossa importante. mesa. Brunão do Morada, a própria Fabiola, o Ale passou, o Aquino. Então, muita gente passou por ali ou comeu um pouco na nossa mesa, né? Eu me lembro que em 2019, aquela conferência foi em 2018 que tu foi, era meio que o ápice, entendeu? Tava todo mundo lá, todo mundo tava lá, todo mundo queria estar lá. Tipo assim, as músicas que eram cantadas no Brasil eram músicas da nossa família que nasceram ali entre a gente. Tipo assim, antes do Brunão lançar as músicas, a gente já conhecia porque tava ali entre a gente. E até quem, por exemplo, o Aquino, o Ale, que faziam parte daquela mesa, estavam muito próximos, tudo meio que acontecia ali, era inegável aquilo. Então, no meio
daquela coisa, mano, tá dando tudo certo. O Brasil tá vendo a gente, o Brasil tá convidando a gente. Olha quem tá aqui, as pessoas estão nos procurando, telefone tocando e tá tudo acontecendo. Eu me lembro que a gente tava numa mesa nesse Fire Refine. E aí o Dandu que falou assim pro Leandro: Leandro, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso tava o Fabião traduzindo, que ele é americano, ele fala americano. E o Dandu começou a falar uma coisa muito poderosa de Deus. Foi tão forte que o pastor Fabinho, que não sei se você conhece, ele é do Bola de Curitiba. Acho que eu não conheço. Ele traduz. O Fabião começou a chorar e não conseguia mais traduzir o cara. E aí o Guilherme Lima assumiu lá para traduzir. Aí o Dandu que falou, eu vou contextualizar para as pessoas entenderem. Ele disse assim: Leandro, o que a nossa família tem de mais importante não é um ministério. Deus deu relevância à nossa família, Deus deu relevância à nossa mesa. Só que a gente tem mais de importante, não é os seguidores do Instagram, não é as visualizações no YouTube, não é os listens do Spotify. Leandro, o que a gente tem de mais importante é que a nossa família carrega a presença de Deus. Uau. Nós ouvimos a Jesus. De tal maneira que se você perder o Espírito Santo, você vai precisar negociar para manter. Se vocês perderem o Espírito Santo, vocês vão precisar negociar para manter. E se vocês negociarem, vocês vão cair. Mas agora, se vocês perderem tudo, se vocês perderem os listings do Spotify, se vocês perderem as músicas famosas, se vocês perderem os seguidores do YouTube, se vocês perderem a audiência, mas se vocês mantiverem a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo faz tudo novo de novo. Uau. Porque tudo que a gente tem é o Espírito Santo. Então a gente tem que chegar nesse lugar em Deus que realmente a gente entenda que a presença, o nosso caráter, os nossos princípios invioláveis, o que a gente carrega em Deus, que Deus é o que a gente tem mais de precioso. Que de tal maneira que a gente consiga olhar, por exemplo, cara, o canal da Fabiola, legal, muito bom. Se eu dizer pra você que não é bom ter muita visualização, eu tô mentindo. Mas se Deus quiser te amar, mano, não é isso que é o mais importante. O mais importante é Deus. Não é as nossas amizades, não é Deus. Então quando a gente conseguir realmente olhar pra tudo isso e dizer assim, cara, é Deus. Foi Deus que me salvou, foi Deus que me tirou quando eu era um drogado, ninguém acreditava em mim, foi Deus que acreditou em mim. Então é Ele que eu tenho, tudo que eu sou hoje é porque Ele fez. Eu sou um cara do interior de Morada Nova, cara. Sou de Morada Nova, eu não tenho amigo, nada, até hoje eu falo errado, eu falo direito. Se pegasse meus primeiros, se tivesse internet... Seu inglês que é top, porque eu gosto muito do seu inglês. O inglês, mas só que eles erravam no português, mas não tinha internet. Então é isso que a gente... Mano, é Deus, cara. Sim. Então é Deus que é tudo que eu tenho. Não é um ministério, não é as minhas amizades, não é nenhuma igreja, véio, é Deus. Sim. Então se eu tiver essa consciência e Ele realmente for meu Deus, nada na vida não vai fazer sentido, só Ele. Então de tal maneira que eu só quero o que Ele tem, o que Ele tem pra mim. Eu não quero nem o que o Douglas tem. Porque o que Deus tem pro Douglas é pro Douglas. E o que Deus tem pra mim é pra mim. Só que as coisas que Deus tem pra mim não são mais preciosas do que o próprio Deus. Tanto que a galera que acaba errando, e é uma tentação de todos nós, né? Isso aqui nem é uma crítica a ninguém, é uma crítica a nós e é esse processo constante de reflexão. Mas quando você entra num ativismo, né? De vou fazer, vou pregar, vou cantar, muita gente olha para o apóstolo Paulo, para as listas, né, de quantos quilômetros ele andou a pé, a cavalo para pregar o evangelho, todos os lugares que ele foi, tudo que ele fez, o que ele sofreu, tudo que ele entregou. E aí você fala, olha aqui, cara, a gente tem que dar a vida, tal. Só que aí é muito louco, porque quando você vai ler o apóstolo Paulo, ele está falando assim, dando o currículo dele, né, dando todo o currículo dele. Ele termina dizendo assim, considero tudo como perda. Em outras versões, considero tudo como esterco. Nada. Não é nada, é diante do que eu ganhei, entendeu? Ser um com Cristo. Ele está dizendo, tá vendo? Tudo isso, parar ministério, ser apóstolo, pregar, isso não é nada, diante do quê? Do bem mais precioso, ser achado nele. Mano, é forte, né? Entendeu? E é muito louco isso. Eu lembro uma vez, o Francis Chan contando que ele foi pregar numa conferência, né? Aí ele e a esposa. Ele e a esposa foram na conferência, e a conferência, a mensagem dele era sobre a presença de Deus. Né? Ele ia pregar sobre a presença de Deus. Aí chegou lá, quando ele sobe para pregar, quem que está na primeira fileira? O John MacArthur. E o John MacArthur é um dos maiores teólogos lá dos Estados Unidos, né? Reformadão, muito livro escrito. Né? Hã? Ele não é continuista.
Ali, então, assim, o cara... E um cara muito criterioso, né? Assim, tipo, ele até já escreveu livros refutando outros líderes e tal. Então, é um cara muito respeitado lá, o John MacArthur. E aí o cara na frente, na primeira fileira, ouvindo, né? E o Francis sobe pra pregar e vê o cara. E aí, ele terminou de pregar e tal. Ele entrou no carro pra ir embora. A esposa dele falou assim... Amor, o que foi isso? Você não era você. Por que você usou esse monte de palavra difícil? Por que você... Parecia que você estava querendo soar inteligente, não sei o que e tal. Ele falou assim... Você viu quem estava lá, cara? Na primeira fileira? O John MacArthur estava na primeira fileira. Aí ela falou assim pra ele... Não, peraí. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Você estava preocupado com a presença do John MacArthur pregando sobre a presença de Deus. Muito bom. Aí ele falou assim pra ela, você não sabe quem é o John MacArthur. Muito bom. Cara, e é isso, entendeu? É isso, tipo assim, peraí, você foi adotado pelo Criador do Universo, tá escrito lá que você é co-herdeiro com Cristo Jesus, tudo que é de Cristo é seu, tá escrito lá que você vai herdar novos céus e nova terra, que você vai viver eternamente, e você tá falando assim, não, mas para ser completo eu preciso de seguidor. Cara, é muito louco isso. É quando a gente entende, né, cara, que tipo assim, as demais coisas, é tudo isso. Você não acrescenta. E você vê, até quando você não tem Deus e tem essas coisas, a maioria das pessoas que tem essas coisas não é feliz. Sim. E a gente ajuda muitas pessoas conhecidas nos bastidores, e a gente até tem uma parada assim que quando a gente ajuda uma pessoa muito conhecida, a gente não mostra. Uhum. Por quê? Porque Legal. a gente parte de um princípio tipo assim, todo mundo mostra dela. Então, quando eu não mostro, eu tô mostrando pra essa pessoa, tipo assim, mano, eu não preciso do que você tem. Não é preciso disso. Eu não preciso. Não é um tráfico de influência. Não é. Eu não preciso disso que você tem. Então, eu não quero sua relevância, eu não preciso mostrar. Não tô criticando quem mostra. Sim, Cada sim. um tem a sua postura, mas é algo que a gente decidiu fazer para ajudar. Então, tem muita gente que a gente ajudou, que é relevante, que a gente não fala para ninguém. Então, nesse processo, tipo assim, mano, a gente não precisa disso que você tem. E a gente vê muita gente que tem o que todo mundo quer e não é feliz, porque a verdadeira felicidade só vem em Deus. Sim. Então nós só somos felizes porque nós temos a Deus. De tal maneira que se Deus tirar tudo, nós vamos continuar felizes, porque Deus é tudo que a gente tem. Cara, isso é demais. E isso reflete até em conselhos, Douglas. Porque, tipo assim, as pessoas chegam para mim e perguntam assim, Samuel, eu estou pensando em fazer isso. A primeira coisa que eu pergunto, o que é que Deus te falou? Você notou que a gente, quando eu digo no geral, a gente perdeu o costume de perguntar o que é que Deus está te falando. Porque se tu chega para mim e diz assim, Samuel, eu tô pensando em explodir o Jesuscope, fazer uma conferência, tal. Não, ir embora e ir lá pro Nordeste cuidar de 4 pessoas. Aí, na perspectiva humana, ir pro Nordeste cuidar de 4 pessoas é uma idiotice. Porque hoje você é um dos pastores mais relevantes do Brasil. Mas o que Deus te falou? Porque se Deus mandou você... Porque Deus não é um Deus que trabalha com lógica, né? Tipo assim, eu não preciso nem te dizer nada. Claro que existe muita coisa envolvida, mas se Deus mandou, o que eu vou falar? Eu não tenho nem o que te falar, eu não tenho nem o que te dizer. Mano, fala o que Deus tá mandando, porque o que ele tá mandando é melhor, porque tudo que você tem é Deus. Então, se Deus chegasse pra você e dissesse assim, poxa, o Douglas tá indo lá pro sertão começar a cuidar de 4 pessoas e deixando tudo aqui, eu pensava, mano do céu, vai ser a próxima Bethel. Porque Deus tá levando pra... Você tá entendendo? Então, é Deus que sabe. Porque enquanto a gente tiver coisas e for da nossa força, a gente não consegue manter. A gente vai precisar negociar e vai cair. Mas agora, cara, enquanto a gente tiver Deus, a gente pode até perder tudo, mas Deus faz tudo novo de novo. E é louco porque quando você olha pra Bíblia e os personagens todos ali, é interessante que é difícil traçar um padrão entre eles, né? Com certeza. Então você tem homem, você tem mulher, você tem jovem, adolescente, você tem idoso, você tem de várias regiões, de vários estilos, corajosos e medrosos e tal. Mas tem uma parada que é em comum. Obediência à voz de Deus. É esse o ponto. É Deus. Então, ele falou, levanta o cajado que o mar vai abrir. Levanta. Entendeu? Agora vamos conquistar essa cidade? Vamos. E aí, qual é o exército? Não, fica dando volta ao redor, andando. E depois você toca uma trombeta. Você fala, cara, é loucura. Tipo assim, o que você tá falando? Que estratégia de guerra é essa? Só que é obediência. Então, ouviu a voz e fez, né? Então, eram amigos de Deus. Né? E se você notar,
As pessoas elas tratam o sucesso como números, né? Que a gente estamos nos números na rede social, que a conversa tá boa. Só que se você for pegar o padrão bíblico de sucesso, nunca foi sobre números. Não. Nunca. Sempre foi sobre obediência. Muito bom. Quando Deus quer falar que alguém fez sucesso na Bíblia, ele fala, foi obediente e obedeceu até a Deus. Você pega até os reis, quando Deus vai, a Bíblia está falando, e o seu rei era bom, não era porque ele construiu uma ponte que beneficiou toda a população, não é porque ele construiu um muro, não é porque ele formou um exército, não é porque ele ensinou todo mundo, não. O padrão de sucesso na Bíblia sempre foi sobre obediência. Muito bom. Nunca foi sobre números, nunca foi sobre o que a pessoa fez. Então, de tal maneira, se a pessoa foi obediente e ouvir a voz de Deus, Deus olha e diz, realmente esse cara fez sucesso. Então, se o padrão bíblico é obediência, porque eu quero fugir desse padrão. Muito Agora, bom. eu preciso obedecer. E é tão legal isso, porque se você obedecer, Deus te dá até muito mais do que você imagina. Sim. Sim. Enquanto as pessoas buscam os números, sem obedecer, ela nunca vai conseguir ter os números. Mas, cara, quando você consegue ser obediente a Deus, Deus te dá até muito mais do que você imagina. Eu nunca imaginei que eu ia ter esses números assim. Sim. Eu olho, tipo assim, mano, eu tô aqui com Douglas e José Gonçalves. Meu Deus, muito forte. Eu nem acredito isso. Eu me lembro que eu era muito fã do Juliano Som, mano. Eu acompanhava, eu fazia as minhas cruzadas inspiradas no Juliano Som. Aí de repente o Juliano Som tava na minha casa, na minha sala, eu olhava assim pra Fabiola, meu Deus do céu, amor. O Juliano Som tá aí, cara. O Juliano, aquele lá que eu ia na conferência dele, que eu comprava, mano, o cara tá aí. Isso é então muito Deus, legal. ele faz muito mais do que a gente imagina. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você faz esse trabalho na internet, né? Uma dica que você me deu, eu lembro, até hoje, lá atrás, naquela nossa conversa, foi, Douglas, exponha um pouco mais sua vida pessoal, né? Por quê? Porque as pessoas querem se conectar com você. Aí você até me falou, pô, é muito legal o conteúdo, o que você ensina da Bíblia e tal, mas fala um pouco de sua vida pessoal. Tanto que, eu lembro até agora, um dos últimos vídeos que eu lancei era fui processado. Né? Era um ensinamento, mas é muito legal como as pessoas engajam, né? De falar assim, poxa, quem que processou o Douglas? Não sei o quê. Depois procura lá se você tá curioso aí. Você me falou isso. E é uma coisa que vocês fazem, né? Vocês sempre tratam as pessoas que estão seguindo vocês como amigos, né? E amigo você expõe um pouco da sua intimidade. E aí, recentemente, vocês colocaram e divulgaram, né, da questão da gravidez e tal, e de que a Fabiola perdeu o bebê. E eu lembro, eu assisti o vídeo junto com a Valta, assim, foi muito forte, né? Toda aquela experiência. Eu queria saber de você, ouvir de você, como é que foi esse processo? Cara, foi assim, bem complicado. É muito difícil viver isso. Eu, tipo assim, eu fui do melhor dia da minha vida pro dia mais difícil. E, tipo assim, eu sempre fui um cara muito empreendedor, no sentido de, tipo assim, cara, eu vou dar um jeito na parada. Você sempre assim, foi o cara que resolve problemas. Resolve problemas, eu sempre gostei. Só que às vezes, tipo assim, por mais que você não resolva o problema, você gosta de fazer alguma coisa que dá a impressão que você tá se virando, entendeu? Tipo assim, eu quebrei uma vez. Não tinha o que fazer quando eu quebrei. Tava quebrado, ia demorar para recuperar. Mas eu vou fazer uma ligação. Ô Douglas, eu tenho um projeto aqui para te apresentar. Vamos sentar. Você tem a impressão que tá fazendo alguma coisa? Entendi. Só por ter esse plano. Só por ter o plano B, o plano A. Quando a médica chega e disse assim que morreu, não tem mais jeito. Mano, não tinha nada que você fizesse. Tinha ligação para fazer. Não tinha ligação, não tinha nada que eu pudesse fazer. Esse é o momento que, tipo assim, mano, é só Deus. E você vê que, tipo assim, até voltando, que tudo que você fez não adianta de nada. Tudo que eu trocaria tudo que eu mais tinha, mano, pra ter aquele bebê de volta. Mas aí você vê que o quanto tudo que você tá construindo como parece uma casa na areia que não adianta de nada. E aí foi um processo bem difícil, mano. Só que foi um processo que a gente conheceu mais a Deus. Uau. E nesse processo que, tipo assim, de saber que tudo que Deus faz é pra glória dele. Então, quer que eu seja para eu ser glorificado nele, tudo bem. É como se a gente tivesse entrado em mais umas salas para Deus. E até o motivo da gente expor muita coisa é porque isso tem muito a ver com o ministério da Fabiola. Se você for ver, tudo que a Fabiola fala é de algo que ela vive. Sim. Então, testemunhos, né? O testemunho. Então, cara, que das minhas feridas você vai poder para curar. Então, cara, no meio do momento mais difícil, eu conversei com Jesus e disse assim: Jesus, eu sei que você podia esperar que eu viesse aqui como Abraão, como Jó. Só que Jesus, eu não estou assim não, eu estou destruído por dentro e é só porque tu quer. Se eu pudesse voltar atrás, eu não confiaria em você, mas
Eu estou aqui mesmo sem confiar. Então a gente aprendeu muito nesse processo de, tipo assim, cara, é Deus. Então se é que Deus seja glorificado, que Deus seja glorificado. Se é para eu ser um profeta no Brasil, que eu seja um profeta no Brasil e que nossa história possa ser a história que possa ajudar pessoas que... Hoje a gente fala de profeta, uma coisa bem romântica, né? Mas se você for ver o profeta bíblico, não é nada romântico. Eu aprendi isso até com o meu amigo Tiago Chagas, que ele fala que o profeta ele precisava sentir o coração de Deus primeiro. Uhum. Então não era só a mensagem, ele tinha que... geralmente um profeta ele tem uma experiência do que Deus sente para poder trazer o coração de Deus junto. Então, por exemplo, Ezequiel, você quer ser profeta? Pois tá bom, então Deus está perdendo a Jerusalém dele. Então a Bíblia fala lá que Ezequiel diz, Deus, eu vou tirar de você a sua esposa. Eu esqueci a figura de linguagem que Deus usou, a delícia dos teus lábios, eu não lembro agora, eu esqueci. Uhum. Mas agora, por quê? Porque você é um profeta. E aí quando Deus diz, ela vai morrer, eu vou tirar e você tem que ficar calado no velório. E foi só depois do velório que Ezequiel foi lá e começou a falar. Mas por quê? Porque para falar sobre a Jerusalém de Deus, que ele estava sendo destruído, que Deus estava perdendo a Jerusalém dele, ele precisava primeiro sentir isso em Deus. Osé é do mesmo jeito. Então, para Deus Osé sentir o sentimento de Deus naquele momento, para falar para o povo, ele precisou viver a experiência. Meu Deus. Então, eu sempre acredito que quando você vive algo muito forte em Deus, é porque Deus está preparando tudo para que ele seja ainda mais glorificado e para que você seja a própria mensagem. Uau. Tudo que você for falar, quando você é a própria mensagem, é diferente. Então, a Fabíola pode falar muito mais sobre esperança hoje, sobre confiar em Deus, por causa de todo esse processo. Cara, com certeza, quando eu vi o vídeo, né, foi assim uma baita de uma pregação, né? Porque você presenciar alguém que de verdade tem uma base, tem uma coluna sólida na vida, né? Passar por isso, né, no seu primeiro filho, tal, com certeza revelava ali uma base sólida em Cristo ali. E assim, como é que foi para você, como o homem ali, né? Que sentido? Porque a mulher, ela já... eu creio que sempre vai ser mais difícil para a mulher esse processo, porque ela já o sentia, a criança dela, já estava dentro dela. Então, a mãe já tinha nascido, o pai nasce no parto, entendeu? É ali que você vai conhecê-lo tal, mas ela já o conhecia, vamos dizer assim, né? Aquele bebê. Então, é sempre um processo mais difícil. Como é que foi para você estar ao lado ali? Cara, como é que foi ministrar o coração dela? Eu precisava ser o mais forte, né? Porque, tipo assim, ela precisava olhar pra mim e ver que eu tava bem. Porque se ela visse que eu não tava bem, podia ficar mais difícil pra ela ainda, entendeu? E aí era difícil, porque eu não tava bem. Mas aí você, tipo, engole o choro. Tamo aqui, amor, tamo aqui mais por dentro. Eu lembro que eu peguei o carro e te presei no dia que a gente soube, eu presei no aeroporto, resolvi uma emergência. É mesmo. E eu fui assim, e aconteceu um engarrafamento, eu demorei quase 3 horas pra chegar no aeroporto, que é uma viagem de 1h30. E aí foi no momento que... E você sozinho no carro? Eu sozinho no carro. Foi um momento que eu chorei com Deus, foi um momento que... Chegou a hora, tipo assim, eu vi que eu tava realmente vivendo as canções que eu cantava. Mas, cara, depois que passa tudo isso, você olha, mano, é tudo pra glória de Deus. Então, eu prefiro confiar que Deus tem um projeto melhor do que o meu. Sim. Sim. E aí foi difícil, mas você tem que se mostrar forte. Porque eu vejo que um erro que a gente comete é pegar as nossas circunstâncias, uma perda de um bebê, um acidente de percurso, às vezes algumas pessoas passando por um divórcio, passando por uma traição, passando por uma doença e tal. E aí elas pegam isso e colocam como lente para interpretar Deus. Então, se aconteceu isso, significa que Deus é mau. Então, se aconteceu isso, quer dizer que Deus não está comigo. Se aconteceu isso, então você está tentando usar o cotidiano para interpretar Deus. Sendo que toda a proposta das Escrituras é o contrário. Deus é essa lente que você interpreta a realidade. Com certeza. Então, existe um princípio. Deus é bom. E acabou. Acabou. Então, assim, agora eu vou ter que olhar para a realidade e falar, cara, como é que eu interpreto um acontecimento desse com essa verdade, né? É aquilo assim, tipo assim, eu não me tomo decisões baseadas em sentimentos. Embora o sentimento esteja ruim. Eu não tomo decisões baseadas em circunstâncias, embora a circunstância esteja ruim.
eu tomo decisões baseadas em quem Deus é. Então, eu sou temporal, Deus é atemporal. Então, eu posso estar triste, mas Deus não está triste. Eu posso ter dificuldade, mas Deus não tem dificuldade. Então, eu tenho que olhar e dizer assim, cara, Deus é. Deus realmente é. Então, eu não olho com a lente das circunstâncias nem do sentimento. Eu não posso tomar conclusões ou decisões baseadas em sentimento. Eu tenho que tomar decisões baseadas em quem Ele é. Porque a palavra dele é o que existe. Então, se eu perdi um bebê, eu apesar das circunstâncias, mano, ser difícil, apesar das circunstâncias serem adversas, de eu não querer, de eu estar mal, não é isso que me define. Não é as circunstâncias. Mas você acabou de perder o bebê, mas não são essas circunstâncias. É quem Deus é. E eu tenho que olhar e dizer assim, mano, é quem Deus é. E eu vou dar glória a Deus por isso e vou decidir caminhar, porque não está nas circunstâncias, está realmente quem Deus é. Amém. E vai ter momentos, Douglas, que a circunstância vai bater e vai dizer, tá errado. O sentimento vai bater, tá errado. Vai ter um momento que você vai apanhar da vida, vai ter um momento que você vai estar no chão, vai ter um momento que você vai, mano, não tem o que fazer, cara. Vai ter um momento que o meu emocional vai estar totalmente destruído. Mas é nesse momento que eu tenho que olhar para cima e de onde virá o meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é tudo em cima de quem Deus é. Então se Deus está fazendo por isso, tudo que Deus faz é para a glória dele. Então que essa perca do bebê seja para a glória dele. Que essa dificuldade seja para a glória dele. Porque eu sei que tudo isso vai produzir algo muito melhor lá no futuro. Eu não sei o que é, mas eu confio nele. Mas se um dia vocês não tiverem filho, vai produzir mais glória para Deus ainda. Amém. Por quê? Porque eu confio nele. É louco, né? Porque quando acontece algo como isso, aqueles que não são espirituais, aqueles que são carnais, podem olhar e pensar, poxa, você não é amigo de Deus? Você não é filho de Deus? Você não é íntimo de Deus? Você não anda com Deus? Você não serve a Deus? Deus deixar acontecer isso com você? Meu Deus. E é louco quando você olha para Jesus, os caras chegam numa passagem para ele em João e falam assim, seu amigo está doente, vai lá. O que ele faz, cara? Ele não vai. Ele espera. Ele espera o cara morrer. Sim, você vê propositalmente. Ele espera o cara morrer. E aí chega a notícia, o seu amigo morreu. Ele fala, agora nós vamos lá. Então, olha que louco. Lázaro, por ser amigo de Jesus, ele é mais importunado. Com certeza. Ou seja, a permissão de acontecer certas coisas na nossa vida não é indício, às vezes. Lógico que tem coisa que é consequência do pecado. Com né? certeza. Pô, você é todo doente porque bebi a vida inteira, usei drogas a vida inteira, comi de forma errada. Não é Deus permitindo a aprovação na sua vida, é consequência do que você fez. Mas assim, uma situação como essa, você vê, você está sendo importunado e ele importuna os amigos dele. Não é para essa doença não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado. Ele fala, cara, eu vou glorificar Deus na vida do meu amigo. Até alguém falou assim para mim, eu acho que foi o Saulo, o meu amigo Saulo, falou assim, cara, imagina, seu carro quebra na estrada 3 horas da manhã, você tá sem step, não tem como arrumar. Para quem você liga? Para um conhecido ou para o seu melhor amigo às 3 da manhã? Quem que você vai importunar? Ah, não, esse aqui é muito amigo meu, então não vou importunar, vou importunar um colega. Não, você importuna os melhores amigos. Então assim, se você quer ser amigo de Deus, você quer ser um dos melhores amigos de Deus, você vai ter que ser preparado para ser importunado por Deus, para que o nome dele seja glorificado, porque é em você que ele vai confiar, né? Então eu vejo isso que vocês passaram como Deus falando assim, eu posso importunar esse casal, porque eu quero ensinar para milhares de pessoas como, mesmo no meio da adversidade, estar firme em Cristo. Eu quero ensinar vocês, né, esse caminho de confiar só em mim. Cara, para mim é uma evidência da amizade de vocês com Deus, cara. Amém. Obrigado, amigo. Jesus é bom, cara. Porque ontem a Fabiola estava grávida, entendeu? E ontem a gente perdeu o outro bebê. É mesmo? Cara. E eu não sei como é que ela ainda vai fazer. A gente tá lidando tudo isso, mas, mano, no meio de tudo isso, a glória dele, velho. Entendi. Quando que vocês tinham descoberto que você tava grávida de novo? Cara, tá com umas 3 semanas. Tá, foi bem comecinho. Foi bem comecinho aí, assim.
cara, tudo para a glória de Deus. Sim. Se realmente precisar passar 3, 4, 5 vezes, que Deus faça, velho. Sim. Porque, tipo assim, não é sobre a minha vida. É sobre a glória de Deus. É Cristo em nós, cara. Amém, amém. Cristo em nós. Não é sobre a minha vida, não é sobre o meu sofrimento, não é sobre o que eu passo, até porque nós não somos dessa terra, entendeu? Sim. Então, lá naquele começo, quando eu disse assim, mano, que Deus faça em nós, que Ele realmente possa fazer o que Ele quer com tudo que Ele faz, Ele vai ser glorificado. Amém, amém. Então, eu creio cara, nisso. Porque para quem não entende, não tem muito o que dizer. Não, é difícil porque é discernir espiritualmente a parada. E dizer, você diz assim, cara, glória a Deus por isso. É Deus quem faz, é Deus que manifesta a sua glória. Então, se Ele nos escolheu para passar por esse processo, que honra que Ele está nos dando. Mas, Samuel, você vai chorar, Samuel, vai ser um momento difícil, cara. Claro. Mas, cara, Ele nunca prometeu que seria fácil. Sim. Ele nunca prometeu que nós não passaríamos aflições. Ele prometeu que no meio das aflições Ele estaria conosco. E se formar um processo para conhecer ainda mais a Deus, que a gente passe por outros processos. Claro que o resultado que eu queria era um resultado diferente. Eu sonho com isso. Sonho muito com isso. Sim. Mas é Deus que sabe. Porque se eu sirvo a Deus somente naquilo que eu espero, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo uma versão idealizada de mim mesmo. Uau. Entendeu? Eu criei um Deus à minha imagem. Eu criei um Deus à minha imagem. Só que agora, quando eu consigo passar por tudo isso, consigo devolver a glória para Ele, eu estou dizendo, realmente, eu confio nesse Deus. Se esse Deus deu Jesus para nós, se esse Deus tem cuidado de mim até em tudo, por que Ele não cuidaria agora? Sim. O que mudaria se Ele é imutável? Sim. Então eu penso assim, que eu sempre boto, cara, o processo do milagre vai ser maior. Sim. Então tudo isso Ele tá gerando mais glória para Ele. Uhum. Então quando Ele gera mais glória para Ele em mim, eu sei que no final vai ser melhor para mim, independente do resultado. Sim. Entendeu? Um dia talvez a gente vai entender muitas coisas diante dele, né? Um dia, quem sabe, mas para nós, é como Paulo disse, não importa nada, a não ser que Cristo seja glorificado, quer no corpo, quer na morte, quer na vida. Eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Porque para mim o viver é Cristo. Que Cristo e seja eu morrer é glorificado. lucro. É isso, meu amigo. Eu acho que a gente precisa acabar aqui. Eu acho que essa galera precisa ficar com essa mensagem aqui, pensar sobre isso, meditar sobre isso. Mas obrigado pela participação, ter vindo até aqui, valeu, amigo, compartilhado seu coração. Eu amo muito vocês, também cara. Sou muito feliz de caminhar com vocês. Em você, viu? E minhas próximas férias em Maceió vão ser maravilhosas. Vai ser muito boa. Deus abençoe você. Valeu. Muita sabedoria e revelação sobre a sua vida aí nessa próxima caminhada aí. Obrigado por você que ficou aqui com a gente. Que você possa pegar esse conteúdo aqui, manda para todo mundo. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Deus te abençoe. Não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.